Olá, meus alunos do primeiro ano, aqui é o professor Raimundo Pereira de Biologia. Estamos iniciando essa videoaula, estou tentando aqui gravar uma videoaula para vocês. Me desculpe pelos erros se houver, não tenho muita experiência, mas a gente está tentando aprender diante da situação da pandemia. Então, o primeiro capítulo que a gente vai analisar é que está no livro de vocês, uma ciência chamada Biologia. É o mesmo livro que vocês vão receber, eu não sei se já receberam, mas acredito que em breve vocês vão receber o livro. Então, para iniciar, eu queria primeiro definir para vocês o termo da palavra biologia. O que quer dizer biologia? Então, a palavra biologia é formada por dois termos de origem grega. Bio mais logos. Bio significa vida e logos significa estudo. Assim, biologia significa literalmente o estudo da vida. Ou seja, o material de estudo da biologia são os seres vivos. É claro que também engloba fatores não vivos, que é chamado de abiótico, como, por exemplo, o ar, temperatura, porque está relacionado com os seres vivos. Então, biologia estuda a vida. Aí aqui na abertura do capítulo vocês tem essa imagem, tem esse texto aqui, pequeno texto de abertura, e tem umas perguntas. Eu vou deixar ela para depois, provavelmente no final dessa aula, se der tempo, eu vou deixar ela para vocês tentar responder e me enviar depois, ou aqui no grupo, ou lá no me enviar por e-mail. Vamos iniciar aqui a explicação do primeiro item que tem. O que estuda a biologia? Primeiro, para nós entender o que estuda a biologia, nós temos que analisar vários fatores. O primeiro dele não está relacionado com a vida. Lá no nono ano, vocês estudaram a parte de ciência, tinha uma parte que era de química. Lá em química, o material principal de estudo é o átomo, que é a menor partícula de estrutura que existe em qualquer organismo ou não organismo que existe na Terra. Por exemplo, uma pedra, um animal, ele tem essa estrutura que vocês viram lá, que é o átomo. O átomo, ele é uma estrutura formada por três elementos, que é próton, nêutrons e elétrons. Aí o que acontece? Os átomos vão se juntar e formar a estrutura um pouquinho mais complexa, que são chamadas de moléculas. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês de moléculas. Por exemplo, quando fala assim H2O, H2O que significa o quê? A molécula química da água, que ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Aí a menor partícula de uma água são esses dois elementos. Se puder diminuir uma gotícula de água em várias partes, vai chegar o quê? Na molécula de água. Aí depois da molécula vem o quê? As moléculas vão se juntar e formar a primeira estrutura que é estudada na parte de biologia principal, que é a célula. Uma célula, sim, já é considerada um ser vivo. Por quê? Porque ela realiza todos os procedimentos que um organismo grande realiza. Ela respira, ela reproduz, ela excreta, ela faz todos os seus procedimentos. Então, aí a célula tem organismo que é formado por várias células, chamado pluricelular. E tem organismo que é formado por uma única célula, que é o caso das bactérias. Aí ela é formada por uma única célula. Aí depois aqui, ó, vamos pegar como modelo essa capivara que está aqui nessa imagem. Aí ela é formada por várias células. Aí no corpo dela tem estrutura um pouco maior do que as células, que é a junção de milhões ou de várias células que tem mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo formato e a mesma composição. Aí formar os tecidos. Por exemplo, tecido epitelial, tecido nervoso, tecido muscular, são vários. Aí o que é que vai acontecer? Vai se juntar depois os tecidos e vai formar uma estrutura. Por exemplo, o coração é formado de tecido muscular cardíaco. São tecidos que ele é único no nosso corpo. Não tem tecido igual do coração em outra parte do nosso corpo, só ele mesmo. Tem outros músculos, mas não é igual ao do coração. Aí depois vem o que? Depois dos órgãos? Vem o sistema respiratório, sistema excretor, sistema
reprodutores, entre outros. Aí, depois desse sistema, vai formar aqui, por exemplo, a capivara completa. Ela é o que? Um organismo. Ela é um organismo que já pode se reproduzir, fazer todas as estruturas, todos os seus processos que acontecem tanto numa bactéria como acontece no seu corpo. Aí vamos analisar até aqui de célula ou organismo, é a parte principal de estudo da biologia. Mas tem também que analisar os fatores que envolvem, no caso aqui, a capivara, outros fatores externos que está fora do seu corpo que é analisado. Por exemplo, o lugar que ela está. Aí ela vai se juntar com outras capivaras. Aí elas vão formar o que depois de organismo? Vão formar o que? Uma população de capivara. Ela já está, por exemplo, aquela que está num rio, ó, perto de um rio. E aqui tem plantas, tem a água, tem o ar que ela respira, a luz. Esses são fatores chamados de abióticos. Aí o que é que vem depois de uma população? Aí vamos analisar essa outra imagem aqui que tem pássaros, tem a capivara, tem jacaré. Aí vamos formar o que? As comunidades. Tem a comunidade de capivara, tem a comunidade de peixe, de jacaré. E assim sucessivamente, de acordo com o lugar que ele esteja. Aí o que é que vem depois da comunidade, as comunidades? E vem o que? Os ecossistemas. Mas o que é ecossistema? Ecossistema é um local por inteiro que está aqui, que inclui condições necessárias para que esses organismos vivam. Ele tem que ter água, tem alimento, tem luz, e tudo isso aqui é formado de um ecossistema. Um ecossistema pode ser, por exemplo, uma gota de água, onde vai viver, por exemplo, microalgas, que ali ela vai encontrar todos os suas necessidades vão ser encontradas ali. Como também aqui um ecossistema maior, que é um rio, que tem aqui as suas plantações ao lado, tem vários pássaros e forma esse ecossistema. E depois, o último item que tem mais importância é o local por inteiro onde esses animais estão, que é chamado de biomas. Esses biomas, eles são característicos de determinado lugar. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o bioma da Amazônia. É um bioma que tem características peculiares. Por exemplo, o deserto é um bioma. A Caatinga, aqui no Piauí, é um bioma. Então, esses são os níveis de estudo da biologia. São o que é os fatores que envolvem a biologia são esses, desde átomo até os biomas. Pois bem, agora vamos passar para o próximo item. Diz assim, alguma área da biologia. Quem se forma em biologia, ele pode ampliar seus estudos e fazer uma especialização. Ele pode se especializar em genética, botânica, várias áreas. Tem dezenas e dezenas de áreas que uma pessoa que se forma em biologia pode se aperfeiçoar. Ele pode ser, por exemplo, um geneticista. O que é que um geneticista estuda? Enfim, ele estuda a hereditariedade. Como é que as características passam de pai para filho? E um botânico estuda as plantas e suas estruturas, seus processos que acontecem. Tem outra aqui, a zoologia. A zoologia abrange o estudo de animais e analisando a sua fisiologia, sua anatomia, todos os seus processos. E um oceanógrafo, que é aquele estuda a fauna e flora do mar, do mar, da água onde ele estiver. Ou seja, ele vai analisar as plantas e os animais que estão dentro da água, que conseguem viver sobre a água. Tem, por exemplo, também a microbiologia. Quem é o microbiologia? Analisa os micro-organismos que existem, como primeiro a bactéria, protozoários, tem os vírus que não é um ser vivo, mas também está sempre envolvido, né, na questão do estudo da microbiologia. E aí eu destaque aqui outra área, entologia, que analisa o comportamento dos animais. Enfim, então a biologia ela tem várias áreas que pode ser
ter especializações. Vamos aqui para frente, nosso próximo item. Como estudar biologia. Os cientistas de antigamente, ele analisava a ciência de forma abrangente. Por exemplo, Aristóteles, ele estudava a parte de animais e sua fisiologia. Hipócrates, estudaram botânico, que estudava a parte das plantas e animais também. Aí, baseado nesses estudos dele, foi o berço dos estudos de todas as áreas, na parte da Grécia, foi que veio outros métodos de estudar. Aí, a partir daí, eles sempre têm que ter um método de estudo, que é chamado método científico. O método científico, ele vai partir de um fato, uma observação. Era assim que os cientistas começavam a analisar os fenômenos que aconteciam na natureza, na Terra. Por exemplo, como é que uma planta cresce? O que é que faz uma planta crescer? Se você for se perguntar, é o que? Você está observando. Aí você vai analisar, por exemplo, a planta cresce por quê? Porque ela faz fotossíntese, ela depende do sol para seu crescimento e também de sais minerais e água. Ela vai acontecer um processo de crescimento baseado nisso. Ela vai receber sais minerais através da raiz e água e vai crescer. Mas ela só cresce se tiver a luz solar, que é essa luz solar que vai ser um processo chamado de fotossíntese. É um processo complexo que acontece nas plantas. E para qualquer evento que você possa ver como um método científico, você vai sempre começar pela observação. Aí tem vários métodos baseados nessa parte de a pessoa fazer uma dedução. Ele vai ter que primeiro partir por exemplo, formular questões sobre aquele determinado fenômeno. Por exemplo, no caso da planta, ele vai analisar, coletar evidência e formular hipóteses e deduzir, fazer um estudo até chegar a um denominador comum. E ele vai formar hipóteses ou leis que, no caso da ciência, essas leis e hipóteses que alguns cientistas fazem. Por exemplo, Mendel ele fez a primeira e a segunda lei de Mendel, que analisa a parte de hereditariedade. Os conceitos dele serviram de base para outros cientistas aprimorar a parte de ciência. Então, são essas a questão de como estudar na parte de biologia e em outras áreas também. Que é o caso da biologia, da filosofia, até, por exemplo, história, geografia, tudo tem parte desses métodos científicos. Tem que ter um início e uma observação. Aí a pessoa vai deduzir e o cientista baseado nisso que inventava as leis. É claro que as leis de qualquer ciência ela pode ser modificada, vai depender da evolução da tecnologia e, por exemplo, um cientista descobriu uma coisa nova que tira aquela teoria daquele cientista anterior. Vamos analisar a questão da pandemia. Os cientistas já tinham base de como funcionavam os vírus. Baseado nisso, eles pegaram esses estudos e aprimoraram e já, através de outras vacinas, já fizeram rapidamente uma vacina. Se fosse no tempo antepassado dessa doença, se existisse, provavelmente a população mundial ia ficar reduzida, porque não tinha como fazer uma vacina num pequeno espaço de tempo de menos de um ano já ter vacina. Seria impossível. Naquele tempo levou vários anos para eles poderem produzir uma vacina. Vamos ver aqui nossa próxima parte. Vamos finalizar aqui com as características do ser vivo. Para ser considerado ser vivo, tem alguns elementos que tem que ser levado em consideração. O primeiro item é composição química. O ser vivo ele é composto de uma estrutura, como a gente já viu na parte lá do início sobre a parte de química, que ele tem uma composição química. E na parte de um ser vivo, ele tem alguns elementos da parte de química que faz parte de um ser vivo.
como por exemplo, carbono, o nitrogênio, o hidrogênio, o oxigênio, o fósforo e o enxofre. São 6 materiais que sempre vai fazer parte da composição de um ser vivo. Outro item. Todo organismo tem metabolismo. Que é metabolismo? São reações que acontecem nesse organismo que vai fazer ele realizar vários procedimentos. Por exemplo, nós, ao ingerirmos o alimento, ali esse alimento ele vai passar por várias etapas e essas etapas são chamadas de metabolismo. Outro item, vamos ver aqui, a organização celular. Todo organismo ele tem sua organização celular. Por exemplo, tem seres que a célula é bem simples. No caso das bactérias, são chamadas de procariontes. Por que procariontes? Porque ele tem só uma membrana, tem o material genético sem núcleo que fica disperso numa célula, dentro da célula. Aí eles são simples. Aí existe mais células mais complexas, que é chamada de eucariontes, que é essa célula mais complexa, que é o caso de plantas e animais, chamada de eucariontes. Esses organismos eucariontes têm uma membrana e o núcleo que nele está guardado o material genético. Não é disperso, diferentemente das bactérias. Então aí o que? Organização celular. Deixa eu ver outro item. Todo organismo ele responde a estímulos. Okay? Por exemplo, você está num lugar escuro, está dentro de um quarto e de repente a luz está acesa e apaga a luz. E aí o que vai acontecer com sua pupila? Ela estava dilatada, ela começa a fechar. A pupila fecha por causa da luz. Por exemplo, também você está num local e alguém solta um foguete. Você não está vendo, você se espanta. Que é o que? Ela é um estímulo. A planta, quando ela se movimenta com um vento, ou por exemplo, também um exemplo bem clássico da planta é com relação à luz solar. Ela só cresce em direção à luz. Ela procura a luz do sol, porque é através da luz do sol que ela vai realizar a fotossíntese. Se você colocar num lugar escuro, ela não vai crescer, ela vai terminar morrendo por falta de luz. Vamos ver aqui outra característica. Hereditariedade. Todo ser vivo, todo organismo tem na sua célula o material genético, que é o DNA e o RNA, que vai conter um código que vai fazer com que esse material genético seja passado de pai para filho através da reprodução, ou de forma assexuada, que no caso das bactérias, ou de forma sexuada, que é no caso dos seres humanos, aqui no caso da imagem. Deixa eu ver outra característica, reprodução. Tem a questão da evolução. Todo organismo ele vai evoluir através de milhões de anos, até uma área da parte de biologia, que é a evolução, que analisa como os organismos mudam durante vários anos. Aí essa mudança ela é lenta. Como é que surge um novo pássaro, uma nova borboleta? Isso é o que? É evolução. Como é que eles dizem que o homem evoluiu? Então, todo organismo vivo ele evolui. Aparecem novas características que, com o passar do tempo, essas características diferenciam dos demais grupos que originou, e a partir dali pode surgir uma nova espécie. É o que? Isso aí é uma evolução. Então, pessoal, vamos finalizar aqui a aula para não ficar muito extensa. Obrigado a todos por ver a aula até o final. E no grupo eu vou dar as instruções de prosseguimento. Se der tempo, eu colocarei mais uma atividade ainda na aula de hoje. Obrigado e até a próxima.